Números capítulo 26, começamos com mais um censo aqui do povo de Israel. Diferente do primeiro censo que nós falamos, que tinha uma questão de avaliar quantos combatentes para uma guerra poderia ter, esse censo aqui ele tem uma indicação muito grande em relação à divisão da terra de Canaã, porque a partir desse capítulo você vai ver que há uma tratativa muito grande do povo de Israel com a vida futura em Canaã. Então aqui me parece que esse censo, e é o consenso comum de muitos estudiosos, ele estava sendo realizado justamente para que se tivesse uma noção dessa terra prometida na sua divisão e proporção dessa divisão, ok? Então, obviamente que você também vai ver nesse capítulo aqui uma lei a respeito da divisão da terra, a qual há uma proporcionalidade, né? Deus nunca foi injusto. Se uma tribo era maior, ela tinha que ter um pedaço de terra maior. E claro, haveria um sorteio para que não houvesse aquela coisa, mas tal tribo está mais favorecida. Não. Havia um sorteio geográfico de qual lado, de que situação, qual é o pedaço que cada tribo vai ficar. Mas esse pedaço que fosse sorteado, ele deveria ser proporcional, obviamente, ao número de pessoas dessa tribo, até para que pudesse estabelecer eles com certo conforto. Você também vai perceber nesse capítulo aqui que há o censo dos levitas, que é o censo também que já tinha acontecido anteriormente, para que se soubesse, né, o quanto de pessoas ali estavam dispostas a servir, né, Deus e quanto estavam dedicadas ao serviço, né, sacerdotal, né, dos levitas. Enfim, esse capítulo vai nos ensinar muito sobre como Deus sempre foi organizado e como ele também requeriria essa organização do seu povo, o povo da aliança. As coisas não eram desordenadas e não eram bagunçadas, né? Mesmo nesse momento. Imagine você o tanto de coisa que estava acontecendo, né? Eles indo para as guerras, tomando a terra prometida. Nós vamos ver aqui, nós vamos avançar aqui nos capítulos, né? Você vai ver que Deus há um lapso de tempo que vem a morte de Moisés, vem Deus mandando expulsar o povo de Canaã, porque aquela terra era dada ao povo de Israel. Ou seja, havia muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nem estas coisas que estavam acontecendo tirou a obrigação do povo ser organizado. Porque esse censo aqui, a gente está falando de aproximadamente 600 mil pessoas, né? O primeiro censo deu 601 mil pessoas mais ou menos, aqui deve ter dado em torno de 603 mil pessoas. Então você percebe que para você contar 600 mil pessoas numa época em que não se tinha smartphone, tablet, bip, essas coisas todas, houve uma organização muito grande e não foi feito de uma hora para outra. Isso nos dá muitas reflexões para mostrar realmente como Deus trabalha nesse tipo de organização, tá? Deus ele requer de nós sim uma vida organizada e por vezes, né, nós damos desculpas, mas eu estou correndo tanto, por isso que eu sou desorganizado. Na verdade o que falta é prioridade, né? Na verdade o que falta é você entender que é importante que a sua vida seja organizada, até para você, obviamente, mas aqui faz muito mais sentido quando olhamos que assim, se Deus ele orienta o povo a fazer tal coisa e este povo não faz tal coisa, como é que você poderia esperar que este povo pudesse ter alguma vida de fato aliançada com Deus se ele não cuidava das coisas que eram mais básicas, né? Em outras palavras, esse senso, essa proporcionalidade, embora Deus estivesse orientando este povo, a execução destas coisas cabia ao povo. E isto é o que deve prevalecer para nós como reflexão desse capítulo, né? Deus era organizado, ainda é organizado, né? Mas aqui com esse povo da aliança ele era extremamente organizado em dar detalhes e direções. Conosco, se nós lermos a Bíblia, nós vamos saber também que nós precisamos ser organizados, isso é um fato, né? Mas essa organização tem que haver com a nossa vida espiritual também, né? Nós devemos priorizar as nossas coisas, nós devemos ter as coisas dentro de uma ordem, e ainda que a nossa vida, eu entendo que é uma vida corrida, ela seja extremamente agitada, isso não nos dá nenhum tipo de justificativa para que a nossa vida seja uma bagunça. Isso em todos os sentidos que a bagunça pode se aplicar. Então, entenda, né? Mais uma vez nós estamos vendo aqui uma repetição de censo. Já falei um pouquinho também sobre repetição, é uma coisa que nós vamos ver várias vezes, leis sendo repetidas, né? Isso é comum nessas histórias aqui do Antigo Testamento. Mas nós temos um Deus que ele é um Deus que se organiza. Isso é o que nós deveríamos pensar.